Bom dia, senhores acadêmicos. Bom dia, cidadãos que acompanham os nossos estudos, as nossas compilações em nosso canal no YouTube. É um prazer ter vocês aqui de volta para uma abordagem sobre a organização da administração pública, que é uma temática composta no direito administrativo 1, nas academias, nas doutrinas, enfim, pelos estudos que temos aí dos escoliastas administrativistas. É um prazer estar de volta com vocês. Vamos fazer compilações legislativas, doutrinárias, jurisprudenciais, numa busca de trazer o melhor aporte teórico e de conhecimento a todos aqueles que esperam levar daqui desse momento ou informação. A organização da administração pública ela passa inicialmente sob a análise do decreto número 200 de 1967. Esta foi a primeira normativa que enfrentou a questão ou a temática de observar que a administração pública está dividida em administração pública direta e indireta. Acredita-se para esse aspecto, o legislador certamente analisou de que modo, formas, que reflexos e resultados estavam produzindo as atividades dos gestores públicos, com muito trabalho concentrado, atividades complexas, procedimentos que quanto mais concentrados em um só órgão, repartição ou instituição, sobre a gestão de uma só pessoa, estavam gerando acúmulo de serviço ou possibilitando a prática de abuso de poder, desvio de finalidade, improbidades administrativas. O legislador é cônscio de que lições populares estão sempre esclarecendo de que queres conhecer uma pessoa, dê a ela um pouco de poder e analise como essa pessoa tinha o seu comportamento antes de receber esse poder. Os jargões populares ensinam muito nessa perspectiva e a gente vai confirmando, ratificando essas lições quando observam que pessoas que recebem o poder às vezes se misturam, se lambuzam com ele. Aliás, a legislação já caminha no sentido de coibir esse tipo de postura quando nós vamos observando que as reeleições em cargos políticos estão aí reduzidas, exatamente para evitar essa possibilidade de nepotismo, de abusos que existe nesses cargos, principalmente políticos. Vamos observar também que a acumulação de cargos também sofre restrição, exatamente nessa perspectiva também de evitar muita concentração de poder numa pessoa só, num cargo ou numa instituição. É importante compreender que essa divisão, desconcentração, descentralização, terceirização do serviço público é essencial, até para higienizar algumas práticas de gestão pública. Quando se analisa o artigo 4º do Decreto-Lei número 200 de 1967, e aqui cabe fazer um parênteses para esclarecer que a atual Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 recepcionou esse decreto ao nível de lei ordinária. Então, lá no artigo 4º, nós teremos definidos que comporão a administração pública direta os entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios. É claro que, além deles, os órgãos, repartições, secretarias e até ministérios, quando se tratar da União, que são estruturados numa perspectiva de subordinação, enfim, hierarquia, para que todos esses órgãos possam, de alguma forma, contribuir nessa gestão administrativa. Então, nesse momento, nós temos uma figura reconhecida por desconcentração.
Mas ao lado da desconcentração, nós também vamos encontrar a descentralização dessas atividades de gestão administrativa. Então, toda vez que externamente esses entes federativos, por meio de uma lei, criarem instituições e por meio de uma lei também tiverem autorização para criar instituições, nós estaremos diante da descentralização do poder de gestão. E nessas circunstâncias, portanto, teremos a administração pública indireta, que estará sendo composta pelas autarquias, empresas públicas, sociedade e economia mistas e fundações públicas. Além delas, nós vamos encontrar também as autarquias especiais, que são as agências reguladoras. Elas são chamadas de autarquias especiais exatamente conforme leciona a doutrina administrativista. Cada gestor que está aí atuando tem uma certa margem de liberdade de gestão. Então, por isso elas recebem essa especialidade. Mas elas estão compondo também esse rol da administração pública indireta. Então nós temos aí 4 instituições que vão ser ou criadas por lei ou autorizadas por lei, com capital parte dele público ou totalmente público, com personalidade de direito público ou privado, com finalidade lucrativa econômica ou não. São essas as características que agregam essas 4 instituições que estão aí compondo a administração pública indireta. Estas instituições terão critérios. Por exemplo, a autarquia deve ser criada por lei, ter capital exclusivamente público, não ter finalidade lucrativa econômica e possuir personalidade de direito público. Ao lado das autarquias, nós vamos encontrar as empresas públicas. Essas deverão ter uma lei que autorize as suas criações. Após serem criadas, elas deverão buscar ou o cartório de registro das pessoas jurídicas ou as juntas comerciais para alcançar a personalidade jurídica, os seus nascimentos para o mundo jurídico. Diferentemente do que se dá em relação às autarquias, que a própria lei que as cria já traz para elas os seus nascimentos para o mundo jurídico. Elas não precisam passar, portanto, por uma junta comercial ou por um cartório de registro das pessoas jurídicas. Muito bem, mas retomando ainda a discussão sobre os critérios e exigências para instituição ou criação das empresas públicas, como dizíamos, uma lei irá autorizar as suas criações. Essas empresas públicas, elas terão personalidade de direito privado, elas terão finalidade lucrativa econômica e o capital delas será exclusivamente público. São muito citados pela doutrina, a título de ilustração para empresas públicas, a Caixa Econômica Federal, a empresa de Correios e Telégrafos. E ainda citando nesse âmbito de discussão, quais seriam os exemplos de autarquia que nós acabamos de trazer aqui, os critérios, requisitos legais para as suas criações. Autarquias que nós temos aqui no nosso país, muito citados a título doutrinário, são o INSS, o INCRA, né? São autarquias emblemáticas aí que vão ter aí esse capital exclusivamente público, personalidade de direito público também, não terão finalidade lucrativa e terão uma lei específica para as suas criações. Muito bem, retomando essas discussões acerca das empresas que estruturam, que compõem a administração pública indireta, nós teremos as sociedades de economia mista. Essas sociedades de economia mistas,
deverão também ter uma lei que autorize as suas criações. Após serem criadas por meio dessa lei que autorizou as suas criações, nós vamos verificar que as sociedades de economia mista terão um capital majoritariamente público, ou seja, mais de 50% das ações serão do Estado brasileiro. As demais ações serão disponibilizadas em bolsas de valores para quem queira adquiri-las. Mas, além disso, essas sociedades de economia mista terão também personalidade e direito privado e terão finalidade econômica ou lucrativa. Além das autarquias, das empresas públicas, sociedade de economia mistas, nós vamos encontrar as fundações públicas com personalidade e direito privado, que está aí também nesse rol do artigo 4º do Decreto-Lei número 200 de 1967 e que foi reproduzido pelo artigo 37 da atual Constituição Federal, que enfrenta a temática, ratificando essas instituições que integram e compõem a administração pública indireta. Então, as fundações públicas com essa personalidade de direito privado, deverá existir uma lei que autorize as suas criações. Elas, como já enfatizamos, terão personalidade de direito privado, não terão finalidade econômica ou lucrativa, e o patrimônio delas existirá um aporte, uma criação de bens e valores para que sejam disponibilizados para as suas estruturações por meio do poder público. Cabe realçar nessa perspectiva que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de fundações públicas com personalidade de direito público. Por muito tempo, o saudoso Eli Lopes Meirelles não seguia nessa direção. Dizia que elas deveriam ser simplesmente fundações públicas com personalidade de direito privado. Em situação oposta, nós encontramos a doutrina da professora Maria Silva Zanella de Pietro, dizendo que tanto elas poderiam ser fundações públicas com personalidade de direito público, como com personalidade de direito privado. Enfim, o Supremo Tribunal bateu o martelo, possibilitando a estruturação de fundações públicas que tenham personalidade de direito público. Nós teremos ainda as fundações privadas. Essas fundações privadas, que são regidas aí pelos artigos 62 a 69 do Código Civil e também pela Lei 6.015/73, que é a Lei de Registros Públicos, elas não integram nem a administração pública direta e nem tampouco a administração pública indireta. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, que vão, de algum modo, estar auxiliando o poder público, praticando atividades de filantropia, de caráter altruísta, religioso, mas não terão capital público, não terão personalidade de direito público, mas sim personalidade de direito privado. A pessoa física ou jurídica que resolveu instituir esse tipo de fundação privada vai buscar o cartório de registro das pessoas jurídicas e ali, estruturando um regimento, um estatuto, dará início à sua personalidade jurídica. O Ministério Público fará fiscalização rígida, até porque, ocorrendo depois a extinção dessas fundações privadas, o seu patrimônio, por regra, salvo exceções, serão repassadas a outra fundação de mesma natureza, que adotava os mesmos propósitos. Mas cabe lembrar aqui algumas pontuações recorrentes na doutrina administrativista no tocante às diferenciações que existem entre empresas públicas e sociedades de economia mista. As empresas públicas terão capital
exclusivamente público. As empresas que nós conhecemos por sociedade de economia mista, essas o capital será majoritariamente público, ou seja, mais de 50%, e o restante das ações disponibilizadas em bolsa de valores para quem quiser adquiri-las. As empresas públicas terão um foro privativo da Justiça Federal, segundo o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. As sociedades de economia mistas, o foro será da Justiça Estadual. E, enfim, mais uma diferença, cinge-se ao aspecto de que as empresas públicas, elas poderão ser constituídas por qualquer tipo societário, ao passo que as sociedades de economia mista só serão constituídas por meio de uma sociedade anônima. Então, esses aspectos são relevantes para entender um pouco acerca dos órgãos, instituições que compõem estrutura de administração pública indireta. Mas há que se ressaltar sobre esse aspecto que gera muita curiosidade. Qual seria o reflexo de uma instituição ou empresa dessas possuir personalidade de direito público? Há benefício, sim. As autarquias, por exemplo, elas possuem personalidade de direito público, a exemplo das fundações públicas com personalidade de direito público, que também terão esses benefícios. Aliás, a doutrina, boa parte dos doutrinadores exalta que as fundações públicas com personalidade de direito públicos poderão ser denominadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. E as fundações públicas com personalidade de direito privado poderiam ser nominadas de fundações estatais, para diferenciá-las. Mas, retomando aqui o nosso diálogo sobre os possíveis benefícios a essas instituições que trazem consigo a personalidade de direito público. Os primeiros benefícios é que elas terão prazo em dobro para a defesa e recursal. Na sequência, nós vamos observar que elas também possuirão imunidade em relação aos impostos, né? Não terá imunidade em relação às taxas e contribuições de melhoria, mas em relação aos impostos, sim. Outro benefício que elas terão, o prazo prescricional quinquenal de 5 anos. Esse prazo para aquelas pessoas jurídicas com personalidade de direito privado é de 3 anos, segundo está lá no artigo 206 do Código Civil. Ainda observaremos que estas instituições com personalidade de direito público, elas farão as suas aquisições, por regra, por meio de licitações públicas. Elas também estão dispensadas do depósito antecipado, recursal e de despesas processuais. E o pagamento que elas deverão fazer serão por meio de precatórios. Então, observe os senhores que nós temos aí algumas circunstâncias que podem evidenciar a importância dessas instituições possuírem personalidade de direito público, ao invés de personalidade de direito privado. E nesse rol estão aí as autarquias, que nós temos aqui alguns exemplos, como o INCRA, como o INSS, o Banco Central, que se afiguram nesse contexto aí. Além delas, nós citamos as fundações públicas com personalidade, direito público, mas além destas instituições que agregam ou compõem a administração pública indireta, nós devemos sempre lembrar que elas estão aí numa perspectiva de descentralização. Cada ente federativo, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios, poderão, por meio de atos externos, como dissemos há instantes,
se louvar de uma lei para criar autarquias ou fundações públicas com personalidade de direito público, ou ainda por meio de leis que autorizam as criações de empresas públicas, sociedades de economia mistas e fundações públicas de personalidade de direito privado. Quando se age assim os entes federativos, nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles estão, por meio de um ato externo, parte de seus poderes, deveres, obrigações de gestão pública, mas estas instituições criadas ou autorizadas por lei não estarão no plano de hierarquia ou subordinação. Elas ficarão apenas vinculadas a cada ente federativo, respectivamente, para que eles possam fiscalizar e controlar as suas atuações. É claro, além de tantos outros critérios que se tem para a gestão pública internamente e por meio de ações ou atos externos, como nós vamos observar o Tribunal de Contas do município, do Estado, da União, os remédios heróicos que são utilizados nesse particular para controle dos atos administrativos, enfim, dos atos e procedimentos que vêm da administração pública, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, as Assembleias Legislativas, o Congresso Nacional. Então nós temos aí uma série de ações e de mecanismos para controle, tanto internamente como externamente, desses atos, procedimentos administrativos e desses órgãos, instituições, secretarias que estão atuando na administração pública de forma direta ou indireta. Registra aqui uma nova tendência da doutrina administrativista que reconhece que o ato de desconcentração também pode se dar nesse contexto da administração pública indireta. Antes, observava das anotações arrazoados de estudos doutrinários do direito administrativo que a desconcentração estaria exclusivamente ligada à administração pública direta e a descentralização em relação à administração pública indireta. Hoje, colhe-se entendimentos que a desconcentração poderá ocorrer tanto junto à administração pública direta, como em relação à administração pública indireta. Portanto, nós podemos encontrar sociedades de economia mista, a exemplo do Banco do Brasil ou da Petrobras, que possam criar internamente sucursais de administração, de auxílio para suas administrações, que tenham sede nos Estados Unidos, na Europa. E nesse momento, esse tipo de fenômeno nós vamos chamar também de desconcentração. Embora toda a estruturação e criação da administração pública indireta se dê por meio de uma descentralização feita pelos entes federativos, nos três poderes. Porque o poder executivo pode ter administração direta e indireta, o poder legislativo da mesma forma e o poder judiciário também. Então nós vamos encontrar essa dualidade ou divisão da administração, os três poderes e os três entes federativos, que é o município, o Estado, o Distrito e a União, e o Distrito Federal poderão também estar atuando aí nesse plano de administração pública direta e indireta. Observa, portanto, que a doutrina administrativista internamente tem buscado referenciais na doutrina americana para identificação de algumas instituições que, embora não se adequem à administração pública direta ou indireta, estão cumprindo ou realizando funções, princípios do Estado. Aquelas funções que estão lá no artigo 6º da Constituição Federal: esporte, ensino, lazer, educação. Então nós temos inúmeras instituições aqui que estão aí em diversas circunstâncias cumprindo essa missão estatal. Por isso, constata-se das obras de direito administrativo
as expressões primeiro, segundo e terceiro setores, que é uma herança da doutrina americana. No primeiro setor estaria o governo, com todo o aparato e estrutura da administração pública, com órgãos, secretarias, repartições, no plano de desconcentração, descentralização, enfim, que move a máquina estatal. No segundo setor estaria o mercado, com as empresas, com finalidade lucrativa econômica de caráter privado, estariam todas aí estruturando esse mercado. E no terceiro setor estão essas instituições que chegaram onde o Estado não conseguiu chegar para cumprir as funções sociais. Então nós vamos ter as OS, Organizações Sociais, as OCIPs, Organizações Sociais de Interesse Públicos, as ONGs, Organizações Não Governamentais, e ao lado delas ainda teremos os serviços sociais ou paraestatais e até entes cooperativos, como SESC, SESI, SENAI, SEBRAE. Todas essas instituições, de algum modo, estão atuando aí na educação, serviço social, esporte, ensino, lazer. E, é claro, algumas delas até recebendo aportes, subvenções, ou seja, verbas governamentais, para darem sequência ou continuidade a essas missões valorantes que elas estão aí suprindo em relação a inúmeros setores vulneráveis da sociedade que o Estado não conseguiu atingir. Nós observamos que atualmente há muitas parcerias feitas de municípios, estados e da União com essas organizações sociais e OCIPs. Temos lei própria tratando para isso, né? Lá nas organizações sociais, inclusive na estrutura de gestão e administração, vai ter que ter essa presença de diretores que venham do governo para estar ali mais próximo, fiscalizando e acompanhando. Além destas entidades ou instituições que compõem esse terceiro setor, nós observamos uma certa controvérsia ou discussão acerca da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que por muito tempo aparecia ali junto com os conselhos regionais, compondo como se fosse autarquias especiais no bojo aí, ou no contexto da administração pública indireta. Chegou um momento que o Supremo Tribunal Federal veio manifestar-se dizendo, esclarecendo ou desanuviando por uma vez por todas que a OAB não compõe nem a administração pública direta e nem tampouco a indireta. Por isso mesmo, é uma entidade sui generis, dadas essas características. Verifica ainda que muitas pessoas querem trazer para esse plano de discussões de administração pública direta ou indireta no que se relaciona a alguns entes despersonalizados, sucessão aberta, massa falida ou condomínio. Elas não compõem nem a administração pública direta nem indireta e não estão nesse terceiro setor aí, atuando, praticando ações em prol do governo nessa perspectiva de atuação social. A sucessão aberta terá um inventariante, cuidando dos interesses específicos do inventário, dos bens deixados pelo decújo. A massa falida também terá um representante nomeado judicialmente, que pode ser um síndico. E da mesma forma o condomínio, uma empresa fora ou alguém que reside ali representando os seus interesses. Enfim, essas são as principais observações que nós temos nesse contexto da estrutura ou organização da administração pública, dividida em direta, indireta, e adotando critérios de desconcentração e descentralização. Se você gostou desta videoaula, inscreva no nosso canal e deixe lá o seu manifesto